Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula hoje sobre vozes do verbo. Você vai me perguntar, hein? Vozes do verbo? E o verbo fala? Claro que sim, né? O verbo está até na Bíblia, né? Então, o verbo se fez carne. Tudo se iniciou do verbo, certo? Peguem aí o livro de vocês, na página 156, para entender junto comigo que vozes são essas, certo? Vamos lá. Vamos partir do trecho do artigo de opinião da última aula, né? O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz do seu cotidiano, né? Observem, né, que nesse trecho nós temos dois verbos destacados, valoriza e traz. Identifique os sujeitos que correspondem às formas verbais valoriza e traz. Aí nós temos o sujeito, o interacionismo, né? E a bagagem de cada indivíduo. Esses sujeitos são agentes ou sofrem ação dos verbos valorizar e trazer? Os sujeitos, eles são agentes, né? São eles quem praticam a ação. Qual é a transitividade desses verbos nas orações que compõem? Eles precisam de complemento? Quais são seus objetos? O verbo valoriza é um verbo transitivo direto, né? A bagagem é o seu complemento, é o objeto direto. O verbo traz é verbo transitivo direto e indireto, né? E bagagem é o objeto direto, né? Reiterado pelo pronome relativo que. E também nós temos o objeto indireto, que é de seu cotidiano. D. Qual é a função do pronome que nesse trecho, né? O pronome relativo que, ele reitera o objeto comum dos dois verbos, bagagem, certo? O interacionismo valoriza a bagagem que cada indivíduo traz do seu cotidiano. Então, esse que, né, ele retoma a bagagem. 2. Veja abaixo duas maneiras de construir a segunda oração do trecho destacado. Cada indivíduo traz a bagagem do seu cotidiano. A bagagem é trazida por cada indivíduo do seu cotidiano. Quais são os sujeitos das duas orações? Na primeira oração, o sujeito é cada indivíduo. E na segunda, a bagagem. Esses sujeitos são os mesmos identificados na atividade 1. O primeiro sujeito é o mesmo da segunda oração da atividade 1. O segundo não aparece na atividade 1 como sujeito. Nessas orações reconstruídas, os sujeitos são agentes ou sofrem ação expressa pelo verbo. O sujeito, cada indivíduo, é agente, ou seja, executa a ação expressa pelo verbo trazer. O sujeito, a bagagem, sofre a ação expressa por esse mesmo verbo. Vamos lá ler algumas informações sobre as vozes do verbo. Quando o sujeito, né, ele é o agente da ação expressa pelo verbo, nós dizemos que ele está na voz ativa. Nesse caso, o sujeito recebe a denominação de ativo ou agente. Veja, nossa sociedade exige mudanças, né? Nós temos aí o sujeito, nossa sociedade e o verbo exige, né? E mudanças, o complemento do verbo exigir. Então, o sujeito, ele pratica a ação expressa pelo verbo exigir. Então, nas orações em que o sujeito não realiza a ação, nós dizemos que o verbo está na voz passiva, mas recebe a ação. Nesse caso, o sujeito recebe a denominação de passivo ou paciente. E o termo que realiza a ação expressa pelo verbo é denominado agente da passiva. Vejam, né, como fica a mesma oração, né, só que na voz passiva. Mudanças são exigidas pela nossa sociedade. Nós temos um sujeito paciente, porque não é ele quem pratica a ação. E nós temos o verbo, né, a locução verbal são exigidas, né, que está na voz passiva, que é formado pelo verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no partículo passado, né, que é o verbo exigir. E pela nossa sociedade é o agente da passiva, porque ele é quem pratica a ação, né? Geralmente, o agente da passiva é antecedido pelos termos por, pela, pelo, pelas e pelos.
Na oração, a bagagem é trazida por cada indivíduo do seu cotidiano. Qual a função da expressão destacada? A bagagem trazida por cada indivíduo é agente da passiva, pois age sobre o sujeito, a bagagem. Explique como ocorreu a reconstrução na segunda oração da atividade 2. A segunda oração está na voz passiva, né? O objeto direto passou a ser o sujeito. A voz verbal traz, foi substituída pela locução verbal é trazida, e o sujeito ativo da primeira oração tornou-se agente da passiva com a introdução da preposição por. Reproduza o quadro abaixo e preencha-o com informações que faltam sobre a mudança da voz ativa para a voz passiva nas seguintes orações. A educação transforma os cidadãos e o mundo. Os cidadãos e o mundo são transformados pela educação. Nós temos aí, nos termos da oração, sujeito, objeto e verbo, né? Na voz ativa, nós temos o sujeito, agente. Na voz passiva, nós temos o agente da passiva. Nos termos de oração, né, da segunda linha, nós temos o objeto. Na voz ativa, nós temos o objeto direto. Na voz passiva, o sujeito paciente. Na primeira coluna, né, terceira linha, verbo. Na voz ativa, presente indicativo. E na voz passiva, nós temos verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Leia as informações a seguir e responda as questões sobre os tipos de voz passiva. A voz passiva pode ser apresentada de duas formas: voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser, mais particípio passado do verbo principal. Exemplos. A bagagem é trazida por cada indivíduo de seu cotidiano. Mudanças são exigidas pela sociedade. Já a voz passiva sintética, ou pronominal, é expressa pelo acréscimo do pronome pessoal se, na função de partícula passivadora. A forma verbal na terceira pessoa do singular ou do plural. Exemplos. Valoriza-se a bagagem de cada indivíduo ou exigem-se mudanças. Verifica-se que o verbo concorda com o sujeito passivo, a bagagem e mudança. Escola e professores levam o aluno ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas. Qual é o sujeito do verbo na voz ativa levar? Escola e professores. Qual é a transitividade do verbo levar? Esse verbo precisa de complemento. Qual ou quais? O verbo levar é transitivo direto e indireto, né? O objeto direto é o aluno e o indireto é o aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas. Como ficaria essa oração na voz passiva analítica? O aluno é levado pela escola e professores ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas. Como ficaria essa oração na voz passiva sintética? Leva-se o aluno ao aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas. Qual efeito de sentido é produzido quando se passa a oração para a voz passiva? O efeito de sentido produzido com o uso da voz passiva foi de dar ênfase aos alunos e para o resultado das práticas educativas. Nossa aula chegou ao fim, né? Hoje vocês viram sobre como as orações elas são construídas, né? Em torno de um verbo, em diferentes situações, né? Que nós chamamos de vozes verbais, e quais os efeitos produzidos por elas, né? Espero que vocês tenham conseguido, né, absorver algo produtivo, né? Em caso de dúvida, procurem os professores, respondam à atividade, treinem com outras atividades, que isso ajuda bastante. Tá bom? Gratidão e fiquem em casa.